Todos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdoar-se. Perdoar-se é conceder o perdão a si mesmo. Que a gente possa fazer isso de uma maneira assim bem agradável conosco mesmo, bem suave. Quando eu estava montando essa palavra, a palavra conceder veio para mim, é como se a gente, quando tem aquele baile, né, que hoje em dia eu acho que nem tem mais tantos ainda, mais podemos assim dizer, mais para a terceira idade às vezes, né, que chega aquele cavaleiro na frente daquela dama e concede a ela uma dança. E aí ele vai conduzir aquela dança ali de uma forma muito eficaz e agradável, porque isso é muito importante para ter uma segurança e a beleza da dança. E aí vai permitir que esta dama, ela confie nele e realize os movimentos de uma forma natural e sem esforço. Porque aquele cavaleiro, ele já conhece a forma de conduzir a dama, mas a dama também tem que fazer a parte dela na dança. E para que vai acontecer isso? Exatamente para que eles possam ali se divertir, se alegrar, se tornar um momento agradável. Então eu peguei isso e passei que como se a gente fosse conceder esse perdão para nós mesmos, seria a dança do perdão que a gente teria que fazer. E quem vai ser aquele que vai estar ali nos convidando para essa dança, estendendo a mão para a gente a todos os dias, seria Jesus. Ele vai estar com aquela mão estendida ali, falando para a gente assim, aceita. E esse aceita dele vai ser exatamente, sabe aquele momento que ele passa na frente daquela coletoria de impostos? E aí ele vê o Mateus ali, fala com ele assim, siga-me. E Mateus não hesita e segue Jesus. E a dama, gente, ela tem a confiança naquele cavaleiro. Será que nós temos a confiança em Jesus? Às vezes ele pergunta até para nós, você tem a confiança em mim? E às vezes a gente para. Mas aí ele já traz uma resposta para a gente. Quando ele fala assim, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos que estão aqui, eu acho que não é a primeira vez que vem, eu acho que nem a moça ali, né? Então, assim, nós já temos muitos conhecimentos de Jesus, dos ensinamentos deles. Então, a gente não pode falar que algo que a gente não faça é porque a gente não sabe. E um dos ensinamentos dele, que eu encerrei a minha palestra perante os inimigos, hoje eu vou falar novamente. Que Jesus, ele é um grande amor, gente, mas pouco amado. Ele foi naquela época que ele veio, e ainda, com certeza, ele ainda é. Mas ele, naquele momento ali, daquela dor moral, que ele estava abatido e humilhado, exatamente por aqueles que ele veio amar, ele soube olhar para o Pai e pedir aqui para ele aquele necessário perdão para todos eles. É como a gente vê, só um espírito de uma grandeza tão grande, de como é Jesus, que naquele momento teve aquele gesto amoroso. E aquilo não ficou naquela época. Nos dias atuais, com certeza, Jesus ainda deve pedir perdão. Pai, perdoe para que eles não sabem o que fazem. E é exatamente, somos nós. Porque como eu falei, nós temos muitas teorias, muitos conhecimentos. Mas às vezes nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos, nós não nos apegamos, não libertamos aquilo que não faz mais sentido na nossa vida. E com isso nós não conseguimos ir em frente. E aí tem uma fala, né, no Evangelho, né, de Paulo, que ele fala assim, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu não faço o que eu não quero, já não sou eu, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É como se ele dissesse assim, todos os erros, todos os meus desvios de rotas, é isso que me domina na minha caminhada. Mas aquele clamor de Jesus que ele teve, que tem até hoje,
Perdoe aqueles que... Perdoem, Pai, que eles não sabem o que faz. Isso aí já é o nosso início da nossa dança. Essa dança que a gente vai fazer de perdão para nós mesmos. Mas esse clamor de Jesus, gente, não é uma absolvição total dos nossos pecados. É exatamente uma nova chance da gente reparar os nossos erros. Os nossos erros. Então aí que chega a nós, como se diz, para poder fazer essa dança do perdão. Porque Jesus coloca nas nossas mãos, naquele instante, uma forma, uma responsabilidade para a gente viver a nossa existência de uma forma que a gente não transferisse para o outros as nossas próprias atitudes. Porque isto está lá no Evangelho também, quando ele fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então nós não podemos culpar ninguém se nós desviamos de rotas, mas nós também precisamos de libertar dessa culpa que nós trazemos internamente. Nesses estudos que eu estava fazendo, falou assim que Jesus, com seu olhar amoroso, ele olhava o pecado como um desvio de rota. Por isso que ele falava assim: vá e não peques mais. Que nós possamos ver que os nossos desvios de rotas vai ser sempre experiências para a nossa evolução. Que nós podemos ver também no Evangelho, quando Jesus, ele está andando ali no mar da Galileia, e ele vê dois homens, que eram os dois irmãos, Pedro e André. Eles eram pescadores. E Jesus fala com eles assim, eles estavam jogando a rede, né? Jesus fala com eles assim: sigam-me. E o que eles fizeram também? Eles não hesitaram. E nós sabemos das histórias deles. Todos eles tiveram seus desvios de rotas. Mas nós também sabemos dessa continuidade, que eles conseguiram, podemos se dizer, se perdoarem por muita coisa e pelo amor. É como se Jesus falasse assim para a gente. Ele estendesse essa mão para a gente todo dia e falasse assim: conceda-se perdoar pelo exercício do amor. Pratique o amor por você. Que às vezes a gente perdoa o outro, mas nós não perdoamos. E nós já ouvimos falar, e eu mesma já falei, eu gosto muito de ver o Evangelho como se fosse mesmo o amor. E o amor é algo assim, a gente às vezes põe um algo tão distante, mas o amor assim, é uma coisa muito suave. E se a gente for ver, é o amor que realmente alivia o cansaço, a opressão, que a gente mesmo causa por tantas dores. Sabe aquela cólera que a gente às vezes tem? Aquela impaciência da gente não ouvir o outro. A intolerância, que às vezes faz que a gente faz escolhas por impulso. Aquela arrogância, quando nós fazemos algo que a gente não poderia ter feito, mas a gente faz. Aquele egoísmo, quando nós achamos que a nossa dor é maior do que a do outro. Aquele orgulho, quando ainda nós achamos que nós somos melhores que o outro. E tudo isso, gente, vai ser exatamente os desvios de rotas. Mas às vezes vai chegar a dor, ou se não, quem sabe o amor. E hoje a gente pode colocar que a gente permita que o amor chegue nesses momentos. E aí a gente vai começar a perceber que essas atitudes que eu acabei de falar, que nos cansam. Então que a gente possa ter esse ouvido aqui, que é desse nosso objetivo do ano, e ouvir Jesus falando assim pra gente: segue-me. E aí a gente vai seguir, e a gente vai conseguir às vezes viver essa vida, dançar na vida assim, com mais leveza, sabe? Com uma alegria
na alma e a paz na consciência. Quando eu escrevi alegria na alma, quando eu estava fazendo a palestra, aí eu pensei assim, gente, como será que seria alegria na alma? Aí eu mesma refleti comigo mesmo. Eu falei, alegria na alma é quando eu faço aquele bem para alguém, não aquele bem que eu estou ostentando, aquele bem que eu faço só eu e aquela pessoa. Aí eu percebo que aquele bem foi muito melhor para mim. É como se eu conseguisse dentro de mim ter um sorriso ali dentro de mim. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter esse olhar para a gente internamente e ver assim, tudo que eu estou desviando, eu posso acolher com amor. Porque eu começo a acolher com amor, eu começo a tentar ser cada dia melhor. E o que é a paz na consciência? A paz na consciência, gente, é quando a gente pensa, nós pensamos antes de agir e falar. E a gente não desvia da nossa rota. Quando nós conseguimos controlar, sabe, aquele impulso de agir, de falar, às vezes com arrogância, com a intolerância, pela impulsividade. É como se a gente fizesse aquele movimento assim, inspiramos paz e soltamos aquilo que não é legal, aquilo que é o peso. Então eu acho que cada um que está aqui hoje, que vai saber o que precisa de ser perdoado. Porque Jesus já está conosco, nos concedendo a cada dia os seus ensinamentos para que a gente possa levar isso à frente. Porque às vezes nós trazemos dentro de nós uma culpa, uma raiva de nós mesmos. Quando a gente está assim, nós sentimos o que dentro de nós? Um desconforto. Então cabe a gente a cada dia tentar realmente fazer essa terapia de amor, essa terapia do perdão, mas sempre com a coragem. Eu sei que é lindo falar, mas a prática realmente não é fácil, mas é possível. Aí Jesus tem uma fala dele que ele fala assim, não julgues para não serem julgados. Então, para a gente começar até fazendo isso com a gente mesmo, que a gente possa olhar internamente para a gente e não julgar. E que a gente possa também ouvir na nossa alma, e esses ouvidos de ouvir é quando a gente ouve aqui dentro da gente. Quando ele fala assim, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nessa dança que nós vamos estar fazendo de nos perdoar, nós não podemos ter o desânimo. E aí, é aquilo que Jesus falou. Pega a mão no arado, vamos pegar a mão no arado, a gente vai ir em frente sem olhar para trás. Mas a gente pegar cada um desse desvio e transformar em pérolas de aprendizado. Sabe a ostra? A ostra, né? Ela fica bem lá no fundo do mar. Aí um grão de areia entra no seu interior e tudo muda. Porque aquela presença daquele grão de areia é estranho ali para ela, causa dor, irrita e machuca. Mas ela não rejeita e nem reclama. Ela reage de uma maneira diferente. Dia após dia, aquele grão de areia ali, ela envolve numa substância suave. É como se fosse ali um gesto assim, de carinho. E com o tempo, aquilo que era incômodo se transforma numa joia preciosa, que é a pérola. E isso pra gente, seria mais ou menos assim. O desconforto que a gente tem hoje vai virar um dia beleza. Ou aquele que já tínhamos hoje é uma beleza. A dor vai se tornar brilho. A aflição vai se transformar em valor. Porque aquele grão de areia que penetra ali, ela não expulsa, ela não ignora. É como a gente pudesse fazer isto também. A gente acolher a dor com paciência e transformá-la. Mas às vezes para isso,
nós precisamos desapegar, nós precisamos exatamente de parar de ficar carregando tantos pesos que não tem mais necessidades na nossa vida, que não nos leva para frente. Sabe, naquele momento que a gente às vezes tem uma cólera, né, com alguém, alguma discussão, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E aí a gente fala umas palavras que não deveria ser dita, e aí depois nós ficamos com nós mesmos assim. Nossa, eu nunca mudo, eu sou assim, eu vou continuar sempre assim. É como se fosse esse grão de areia que está ali pesando. Porque a gente está fazendo uma ação punitiva com a gente mesmo. E essa ação punitiva impede que a nossa paz íntima fique ali estabelecida. E nós aprendemos que é através da paz que nós vamos nos transformar. Então nós não podemos, às vezes, transformar algo que já aconteceu. Eu vou só beber um tiquinho de água aqui. Que aí nós não podemos transformar algo que já foi dito, que já foi feito. E aí, quando a gente não faz isso, a gente começa, por exemplo, a viver num momento de escuridão. E a gente não pode. Sabem por quê? Que Jesus falou assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. E aí eu fui lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala, no item 9 também, que fala da cólera. Ele fala assim: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. As qualidades que eu tenho, o meu momento de cólera não vai excluir, mas faça muito bem, mas impede-se de fazer muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir um homem um ato de esforçar-se pela dominar. Seria mais ou menos assim. Pratiquemos este amor conosco. Percebamos que em nossa vida, momentos que nós já fomos o amor, que nós somos amor, porque nós não somos os sentimentos da cólera. Sentimentos da cólera, quando a gente fica pensando que eu só sei agir assim, eu pensei assim, é como se a gente ficasse chumbado, como a gente não conseguisse dar um passo nessa dança que a gente precisa dar para a gente, da gente poder ir em frente. Aí nós lembramos de Pedro. Pedro fala assim para a gente: o amor cobre a multidão de pecados. E agora eu vou falar para vocês, gente, o perfume do amor. Tinha uma criança que ela estava no quarto da mãe dela, na bancada do quarto, tinha vários frascos de perfumes. E ela estava lá, abrindo um por um, naquela brincadeira de criança, percebendo o perfume. E cada um daquele perfume, ela ia reconhecendo a mãe dela, ela ia tendo umas imaginações. E aí, de repente, naquela brincadeira que ela estava fazendo, ela vai e faz uma pergunta para a mãe. Aquela pergunta que muitas vezes as crianças fazem para a gente que acha que é na inocência delas, aquelas perguntas que às vezes a gente não acha respostas. Ela pergunta para a mãe dela assim: mãe, qual será o perfume do amor? Aí a mãe aturdida fica a se questionar. Afinal, terá o amor a sua essência? A indústria, a mãe pensa, a indústria gasta milhões todos os anos para fazer novas fragrâncias, novas essências, para agradar os consumidores. Aí ela pensa, há de se perguntar, será que conseguimos sintetizar o perfume do amor? E aí a mãe lembra do cheiro da comida da vovó. Não será esta a fragrância do amor? Aí ela lembra, aquela mãe que anina ao colo aquele filho para curar as dores do mundo, um arranhão no joelho, o medo de dormir. Aquela mãe, né, que às vezes não nos carrega mais no colo, mas que faz aquela prece
por nós, tantas mães que estão aqui, que estão no plano espiritual. Não estará ela perfumada e perfumando com seu amor? Ela lembra quantos daqueles que saem de casa nas horas de descanso, nas horas vagas, para ir para um asilo, para ir para um orfanato, para ir para um hospital visitar um desconhecido, não estarão eles exalando o mesmo perfume, este perfume do amor? Será que todas as vezes, quando nós saímos do nosso egoísmo, ou das nossas preocupações que nós pensamos só em nós mesmos, e auxiliamos aquele nosso próximo, será que nós ali não estamos sendo também impregnados com essa essência deste amor, deste perfume? Se for, gente, o amor é a caridade. E aqui na doutrina espírita, fala muito bem para a gente que fora da caridade não há salvação. E este perfume aqui narrado, ele é um perfume do amor, é um perfume, sim, bem sutil, mas ele é marcante. A gente não percebe quando ele chega, às vezes, mas ele fica impregnado, essa essência na gente, e a gente nunca vai esquecer dessa lembrança desse perfume, porque esse perfume deixa as marcas na nossa alma. E aí vocês vão falar, como eu não estou falando de Jesus, Jesus vem e fala disso. Jesus fala que o amor perdoaria. Perdoaria não só o nosso próximo, mas a nós mesmos. Ele está lá na casa do fariseu, né? Tendo um jantar lá. E tinha várias outras pessoas. De repente, naquela festa, entra uma mulher pecadora. Ela chega, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca aqueles pés com seus cabelos, beija e passa um unguento, né, um perfume no pé de Jesus. Mas o fariseu, que às vezes, muitas vezes somos nós, em pensamento ele pensa, ele fala, ele pensa consigo mesmo. Se Jesus fosse um profeta, ele sabia que aquilo ali era uma mulher pecadora. E Jesus consegue perceber isso. Jesus fala mais algumas outras coisas, mas no final Jesus fala isso que serve para nós. Te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é amado, pouco ama. Então nós temos que nos amar muito para a gente conseguir o perdão. Então que a gente possa usar este amor, que a gente sempre escuta falar, que perdoar não vai ser esquecer, mas vai ser libertar-se. Gente, eu estou só com um pouquinho de dificuldade de falar, que eu estou com um negocinho aqui no meu dente, que eu fui no dentista e está me incomodando, tá? Mas eu acho que está dando para ser claro, não tá? Aí, é uma história que eu vou contar para vocês novamente. Tinha um vilarejo, tinha uma sábia lá, sabe? E ela estava na rua, na frente da sua casa, procurando algo. E aí outras pessoas chegaram até ela e perguntou para ela o que aconteceu, o que ela estava procurando. Ela disse que estava procurando uma agulha. Então todos se dispuseram ali em ajudá-la a procurar. Aí um foi e falou assim, olha, a rua é grande, a noite vai estar chegando, a gente vai ficar sem luz aqui, a agulha é uma coisa muito pequenina. É bom você falar para a gente onde exatamente você perdeu a agulha. Aí ela vai e responde assim, não pergunte isso, não levante essa questão de modo algum. Se você quer me ajudar, ajude. Caso contrário, não levante essa questão. Aí todos acharam estranho e falou assim, mas qual que é o problema? Não podemos perguntar isso. Se você não dizer aonde a agulha caiu, como nós vamos poder ajudar? Aí ela responde assim, a agulha caiu dentro da minha casa. Aí todos ficaram muito mais estranhos, porque dentro da casa e você está procurando aqui fora. Aí ela vai e fala assim, porque dentro da casa não tem luz. Aí o outro vai e fala assim, então, a atitude correta seria, a gente não vai encontrá-la aqui fora, a atitude correta seria a gente pegar a luz
e levar para dentro de casa, e assim você acha a agulha. Aí ela vai e fala com elas assim: vocês chegaram no ponto que eu queria. E essa resposta que ela vai dar vai ser exatamente para a gente. Ela fala assim: vocês estão tão espertos com pequenas coisas, e nós realmente, no nosso dia a dia, nós somos. Quando vocês vão usar suas inteligências para suas vidas interiores? Ela fala que via todos os dias, todos buscando do lado de fora várias coisas, e ela sabia perfeitamente, pela própria experiência dela, aquilo que eles buscavam no dia a dia estava dentro de cada um deles. Ela fala assim: a bênção que vocês estão buscando, vocês perderam dentro e estão buscando fora. Porque pela sua lógica, vocês olham pelos seus olhos só de fora para buscar aquilo que vocês precisam. Que vocês tateiam buscando só aquilo que está procurando de fora, porque vocês acham que a luz está ali. Aí ela fala: se vocês forem realmente inteligentes, usem a inteligência porque estão buscando. É a bênção, não é no mundo interior, então vocês a perderam ali, então busque ali. Aí todos emudeceram e ela entrou para dentro da casa. Aí às vezes, se a gente trouxer isso para a nossa vida, às vezes naquela discussão, numa coisa, numa situação que tem, a gente vê algo acontecendo e a gente omite a verdade e deixa às vezes a pessoa numa situação ruim, e nós ficamos com aquela chateação dentro da gente, com aquele peso, às vezes tentando resolver a situação e pensando só do lado de fora. Às vezes não é só essa chateação, é outros sentimentos. E para completar essa história, o Santo Agostinho, ele tem uma questão que ele responde no Livro dos Espíritos, que muitos já falam aqui, que ele fala do conhece a ti mesmo. Ele fala assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim de se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, que a gente faça reflexão todo dia, que a gente faça um silêncio interior. Às vezes, quando a gente faz um silêncio interior, naquele primeiro momento, às vezes a gente vê tanta coisa que nos assusta, às vezes uma escuridão, às vezes a gente pensa assim: nossa, eu tenho tanto a iluminar, tenho tanto para fabricar uma luz. Mas desse silêncio interno, a gente conseguir ver, a gente pode ver o belo e harmonizar com este belo interno que vai conduzir para a gente um outro mundo de ações. Umas ações com mais vontade firme, uma vontade sim, de sentido de mudança, de querer tentar ser cada dia melhor. É exatamente aquilo que Jesus falou: vá e não peques mais. Porque nós sabemos que Santo Agostinho fez isso. Gente, Santo Agostinho, ele teve tanto desvios de rotas, a mãe dele teve que orar tanto para ele mudar, e aí ele aprendeu que através das reflexões que ele fazia, ele conseguiu se renovar, mudar pelo amor e também por amor a tantos, né? E aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala isso pra gente. Antes disso, eu gostaria de falar mais uma outra coisa. Nesse silêncio interno da gente, quando a gente está assim, a gente consegue dialogar com Deus. Quando a gente consegue fazer isso, a resposta vem para a gente. Exatamente a resposta, às vezes, dessa chateação que nós temos internas, dos sentimentos que estão nos pesando. Porque Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso para a gente. Homens incrédulos,
Se soubesse quão grande bem faz a fé ao coração, como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Seria às vezes esses sentimentos que a gente traz dentro da gente, uma chateação. Ela é filha primogênita da fé, ela nos caminha para a senda que conduz a Deus, no recolhimento e nas solidões que estais com Deus. E aí a gente encontra a resposta. E às vezes uma resposta que vem para a gente, é para a gente se reconhecer que todos nós estamos aqui em evolução. Mas às vezes nós temos uma maneira de pensar e de achar que a evolução foi só às vezes para uma Madre Teresa de Calcutá, para um Chico Xavier. Porque nós já vemos eles... Espera aí só mais um pouquinho. Nós vemos eles lá na frente, bem assim, nós vemos aquela vida deles. Mas todos eles, gente, aceitaram o convite de Jesus, tiveram seus desvios de rotas, para muito perdoar, para eles poderem vir em frente. Às vezes nós trazemos dentro da gente, sabe o quê? Aquela angústia, daquela escolha erradas que nós fizemos. Mas aquela escolha errada que nós fizemos, né, são pequenos desvios que a gente pode ser mudados. Porque Jesus mesmo disse para a gente, te deixarei o Consolador para ser teu conselheiro até o fim dos dias. E sabe qual que é esse Consolador? É essa doutrina espírita, que para mim ela é maravilhosa, porque ela traz para a gente informações sobre reencarnação, que seria nada menos tipo assim, a reencarnação é seguir em frente, segue-me. Porque muitas escolhas erradas que nós fizemos, às vezes, são hábitos que nós trazemos de uma outra reencarnação. E às vezes, eu já escutei muitas vezes as pessoas falando, se eu não resolver nessa reencarnação, eu resolvo em outra. Mas só que a doutrina espírita, ela traz para a gente que a cada dia nós busquemos ser melhores, que vai ser melhor o nosso retorno para o plano espiritual e na próxima reencarnação nós voltaremos mais fortalecidos. E às vezes a gente fala assim, a evolução não dá salto. E aí, eu escutando uma palestra, eu escutei falando que a evolução dá salto para a gente sim. Lembra às vezes aquela dor, principalmente quando às vezes era uma dor, às vezes até que seja alguma coisa por amor, mas a dor, aquela decepção, algo que nos machucou tanto, que aí nós tivemos que mudar a nossa postura, tivemos que mudar tanta coisa na nossa vida para poder ir em frente. Realmente aí foi o nosso salto de evolução. Porque só nós vamos saber o que nós precisamos de mudar. Porque a gente lembra do filho pródigo, aquele filho pródigo que, né, fez as suas escolhas erradas. E aí ele lembra que aquele pai dele tratava os servos, né, com tanto carinho, melhor do que ele. E aí ele toma, né, aquela atitude. Eu vou voltar para a casa do meu pai, para ter um novo recomeço. Ali houve um arrependimento, gente, da escolha errada que ele tinha feito, que causou tantas dores. Aí ele teve um salto, sim, na caminhada dele. Ele foi humilde, ele aprendeu a ter a gratidão pelas coisas que ele tinha na casa do pai dele. Ele teve a esperança de um novo recomeço. Porque arrepender-se, gente, não é a gente só mudar a visão de nós mesmos. Às vezes, nessas escolhas erradas que nós fazemos, a gente começa a mudar a visão da gente, a gente fala assim, aqui, com a gente mesmo, né? Da próxima vez, eu vou ter mais discernimento, eu vou pensar antes.
realmente é o primeiro passo. Mas arrepender, às vezes, vai um pouquinho mais além. Porque a gente não pode deixar aquela angústia ali para trás, sabe? E pegar aquela angústia e transformá-las em atitudes que darão condição para a gente poder ir em frente. Tá? E aí, sabe por quê? Isso é o homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala assim: estuda as suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las todos os esforços. Emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa atrás de si melhor do que na véspera. É exatamente aquela coisa, daquela escolha errada que eu tive, daquela experiência. Alguma coisa de boa eu trouxe dela para seguir a minha caminhada. E aí num vilarejo, gente, tinha um homem lá, um agricultor, ele tinha uma plantação de trigo, e aquela plantação de trigo era tudo para ele. Era dali que ele tirava o seu alimento, ali estava seu orgulho, a sua segurança. E aquilo tudo, aquele campo de plantação ali, era visto ali, o seu esforço ali. Porém, uma noite, teve uma tempestade muito grande, com muito vento, muita chuva. E no dia seguinte, ele vê o campo dele todo destruído. Ele ajoelha ali naquela terra encharcada, olhando para tudo aquilo ali que era o resto da sua fonte de vida. Ele chora amargamente, olha para o céu e clama: por que, Senhor? Por que me tiraste tudo? Mas naquele vilarejo tinha um ancião que escutou aqueles lamentos. Ele chega perto deles com um olhar bem sereno, daquele ancião que já tinha vivido várias tempestades, e fala: você perdeu o que era visível, mas o que fazia esse campo crescer vinha do invisível. O calor do sol, a brisa do vento, a água da chuva, o cuidado diário, e sobretudo a esperança. E o agricultor ficou em silêncio, ouvindo com o coração. Esse ouvir do coração é exatamente esse ouvidos de ouvir. E aí ele fala: o campo, meu filho, pode renascer. Vai renascer às vezes. Você às vezes vai cultivar ele com mais humildade, com mais paciência, com mais sabedoria. Às vezes até de maneira mais eficiente. A dor pode ter arrancado as suas ilusões, mas deixou raízes mais profundas. E o tempo passou. Ele buscou mais orientações, aprendeu novas formas de cuidar a terra, aceitou a ajuda dos vizinhos, o seu esforço foi renovado, o campo ficou muito mais fértil. Mas o mais importante, que ele não foi aquele mesmo homem que plantou, ele foi ali um outro homem renascido. É que para a gente possa olhar que as nossas escolhas erradas, as experiências vividas, elas não vão ficar perdidas, porque nada é por acaso. Como se diz nesse texto, a dor destrói o que é passageiro, mas fortalece o que é duradouro. Que nós possamos olhar para o campo devastado da nossa vida, que nós já tivemos, ou que a gente ainda às vezes teremos que ter, né? E falar assim: eu não sou apenas o que perdi, eu sou o que eu posso plantar novamente. E aí Jesus novamente nos fala: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa. E aí, às vezes nós temos simplesmente que desapegar daquilo que não nos serve mais. Aquela intolerância que nós temos, aquela intolerância que tem um impacto muito negativo, às vezes, na nossa fala, nas nossas ações. E quando nós temos isso, esse impacto, gera para a gente um sentimento de orgulho e de vaidade. E aí nós temos dentro de nós um inferno íntimo.
Nós precisamos aprender a desapegar disto, exatamente para criar um céu íntimo dentro de nós. Porque quando a gente desapega disso, é como se a gente estivesse abrindo para o novo, para o amor. E tudo quando a gente abre para o novo, para o amor, retorna para a gente de uma maneira mais leve. E a gente pode ter certeza que com isso nós conseguimos praticar o nosso amor com Deus, com o próximo. Então vai caber a cada um de nós, se nós queremos ter o inferno dentro, mas nós temos que saber que nós somos capazes de fazer um céu dentro da gente. Hoje eu vou estar cheia de histórias, tá, gente? Tem um samurai, ele era grande e forte, conhecido pela sua índole também violenta, mas ele vai atrás de um monge, sabe, um monge, em busca das suas dúvidas. Ele queria saber com sinceridade. Ele pede para o monge que ele precisava de aprender o que é o céu e o que era o inferno. E esse monge, gente, ele era muito pequenino, franzizo, bem assim. E aí, quando ele faz essa pergunta, imagine só a cena. Ele pequeno, franzizo, olhando para aquele homem de todo tamanho, ele olha para ele e fala assim para ele: difícil me seria essa tarefa. Vejo que você está imundo, seu mau cheiro é insuportável, a lâmina da sua espada está enferrujada e você é uma vergonha para sua classe. O samurai, gente, ficou enfurecido, o sangue lhe subiu ao rosto. Ele não conseguiu falar uma palavra de tanta raiva e ele tira a espada para decapitar o monge. Mas naquele instante, o monge, bem tranquilo, fala com ele assim. Aí começa o inferno. Ele abaixa, ele fica imóvel, ele abaixa a espada e fala assim, que sabedoria deste pequeno homem, porque afinal ele arriscava a própria vida para me ensinar o que é o inferno. E ele agradece o monge pelo aquele valioso ensinamento e o monge fica em silêncio. Passado algum tempo, esse samurai, ele já consegue trabalhar dentro dele, né? Ser mais pacífico dentro dele. Ele retorna a esse monge e pede ele perdão por aquele gesto infeliz que ele teve. E o monge vê que ali existe uma sinceridade naquelas palavras, e aí ele fala assim, aí está o céu, aí começa o céu. E aí nós lembramos de Pedro, do Evangelho. Pedro, ele era intolerante, gente. Você vemos que ele arranca a espada, corta a orelha do servo. Jesus naquela multidão, Jesus percebe aquela mulher com hemorragia tocando as vestes. Jesus pergunta quem, Pedro já responde daquele jeito, como se tem tanta gente te encostando, porque naquele momento Pedro ainda vivia dentro dele um inferno. Mas Pedro muda tanto, passa a ser tolerante, ele passa a ter um céu dentro dele. E uma vez o Paulo começa a divulgar o Evangelho, ele não aceita aquela maneira, mas ele se cala, exatamente para não ter uma separação do Evangelho na divulgação. E isso para a gente vem, gente, dentro de nós temos um santuário. A nossa vida aqui dentro é um santuário e as chaves estão na nossa mão. É nós que vamos saber se a gente vai abrir esse santuário para investidas da sombra, que vai ser o nosso inferno interno. Ou se a gente vai abrir ele para a alegria do sol, para nos iluminar, fazendo para a gente o céu. E para isso nós precisamos, sabe, de fazer isso. É quando a gente tem aquele olhar de compaixão para os nossos erros. Sabe quando nós decepcionamos alguém? Quando nós falamos um não para alguém e aquela pessoa vira as costas. E aí a gente fica triste, chateado. E a gente fala assim, a partir de agora eu não vou fazer amizade com mais ninguém. Não vou acreditar em mais ninguém. A gente passa por isso. Às vezes nós vamos ter tempo, às vezes, de corrigir, às vezes, aquela situação. Tem uma história
que aconteceu lá nos Estados Unidos, a menina pergunta para o pai se ele tinha feito bullying. E às vezes a gente vai relembrar disso. E aí o pai fala que sim, que tinha um jovem que estudava na época dele, que tinha andado sempre dos lados dos professores, porque ele era homossexual. E todos o atormentavam. O time de futebol zombava dele. E aí, com essa pergunta da filha, o pai encontra esse, que foi a vítima pela rede social do Face, e manda uma mensagem para ele. E essa vítima recebe essa mensagem. E nessa mensagem, ele fala que estava conversando com a filha, e a filha perguntou do bullying, ele falou que tinha feito, e ele viu como ele era mau e tolo naquela época da escola, que às vezes aquela pessoa, você talvez não lembra, mas eu lembro disso. E se eu morasse na mesma estado que você, né, eu ia pessoalmente me desculpar. Mas aí eu te peço, sinto muito. E essa vítima, ela um dia, ela dá uma entrevista para um jornal e ela fala que quando ela leu aquilo, as lágrimas caíram dos olhos dela. Porque naquele tempo, ele sofria bullying por tudo, por ele ser diferente, por ele ser homossexual, por ele ser pequeno. Ele falou que sofria por todos os tipos de bullying. E aquilo era horrível. Mas ele responde também, podemos dizer assim, ao seu agressor. Ele fala que ele ficou comovido, que ele agradecia, aceitava aquele pedido de desculpa que durante 20 anos ninguém teve a coragem de pedir desculpa. E que era para dizer para a filha dele que estava tudo bem e que ele tinha desculpado. E ao ler essa resposta, aquela pessoa fala que ele ficou lisonjeado com aquilo, mas ele ficou envergonhado, mas aliviado ao mesmo tempo. Era ele que devia desculpa e não aquele outro que devia perdão. Às vezes nós não vamos conseguir consertar algo, às vezes sim, vai ser um alívio para a gente. Às vezes a gente conserta, mas continuamos com alguma coisa dentro de nós. E aí que vai entrar esse olhar de compaixão para nós mesmos. O Dr. Paulo Sanches falou algumas coisas aqui, mas a minha palestra já estava pronta. Às vezes nós temos que ter esse olhar de compaixão para dentro da gente. Se nós decepcionamos alguém lá atrás, ela que era a maneira que a gente podia agir naquele momento. Mas com certeza hoje nós estamos às vezes mais amadurecidos e não nos agiremos mais dessa forma. Às vezes aquele não que a gente dá, às vezes é um bem para a gente ou um bem para outra pessoa. Então que a gente não olhe para as nossas imperfeições com tanto julgamento, que às vezes nós estamos realmente a cada dia tentando ser melhor. E que lembremos que todos nós necessitamos de perdão. Mas para ser perdoado, gente, precisa de humildade. E aí, nós lembramos de Jesus, que ele fala, perdoar 70 vezes 7. Que possamos fazer, 70 vezes 7. Que podemos fazer isso conosco mesmo. Isso vai se chamar humildade. Eu vou errar hoje, amanhã eu me perdoo, vou tentar melhor. A cada dia eu vou fazendo isso. E às vezes para a gente fazer isso, nós precisamos de entregar a nossa dor e seguir mais leve. Sabe aquela dor do remorso? Guardado por um perdão não dado a uma pessoa, por não ter sido presença na vida da pessoa, ou quando a gente pensa assim, como hoje eu gostaria que tivesse sido diferente com aquela pessoa. Mas aí essa pessoa não está mais aqui neste plano. E aí tem um sábio chinês, ele caminhava por um campo de neve, quando ele viu uma mulher chorando. E ele perguntou para ela assim, por que choras? Ela falou, porque eu me lembro do passado, da minha juventude, da beleza que eu via no espelho, dos homens que eu amei. Deus foi cruel comigo porque me deu a memória. Ele sabia que eu ia recordar a primavera da minha vida e chorar. E aí naquele campo de neve, aquele monge fica-se o olhar dele para um ponto e fica olhando. A mulher para de chorar
e pergunta: o que está vendo? Ele fala: um campo de rosas, porque Deus foi generoso comigo, porque me deu memória. Ele sabia que no inverno eu poderia sempre recordar a primavera e sorrir. Essa pequena história, gente, é para a gente entregar a nossa dor e seguir mais leve. Não, para a gente não paralisar no remorso. Quando a gente paralisa no remorso, nós ficamos chorando igual essa mulher. Mas quando a gente consegue ir em frente mais leve, nós vamos estar usando a sabedoria desse sábio, que ele recordava a primavera para sorrir. E a gente vai lembrar o quê? Nós vamos lembrar das festas, dos abraços, dos sorrisos, dos conselhos, daqueles acontecimentos ruins, superados juntos, aquelas pessoas que já estão lá no plano espiritual. Porque tem uma fala de Chico, que ele fala: você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar aonde está e mudar o final. Né? Às vezes nós não podemos fazer mais que a pessoa não estar mais aqui conosco. Mas sabe de uma coisa? O Consolador prometido por Jesus, que a doutrina espírita maravilhosa, o que ela nos ensina? Que a vida não se encerra ali no túmulo. Então se perdoe. Não permita que essa dor do remorso, gente, perdure por mais tempo. Porque o jugo do Cristo é o amor. E a recomendação de Jesus é que ele falou para a gente: aprende comigo que eu sou manso e humilde de coração. É que a gente tenha a humildade da gente reconhecer a nossa pequeneza às vezes e de falar assim: o que eu fiz com aquela pessoa que às vezes hoje em dia está no plano espiritual era o que eu achava melhor, era o que eu poderia dar naquele momento. E com certeza, gente, o nosso fardo vai ficar muito mais leve. E pode ter certeza que nós sabemos que vai ter um reencontro de amor e de alegria. E nessa frase de Chico, mas pode começar onde está e mudar o final. Então que a gente colocamos uma mão no arado e sigamos em frente, transformando cada vez esses nossos desvios de rotas em atitudes de amor, construindo a nossa história. Porque aqueles que já partiram para o plano espiritual, eles já construíram a história deles aqui. E muitos nós sabemos que tiveram muitas imperfeições, muitos desvios de rotas, mas conseguiram ir em frente com amor. Então liberte-se deste remorso. Porque às vezes, gente, algo que a gente traz dentro da gente, um remorso, uma chateação daquele que partiu para o plano espiritual, às vezes está atrapalhando a caminhada deles lá. Às vezes eles estão precisando também de se perdoar. Eu vou contar para vocês uma história. Para quem não sabe, antes de eu participar dessa casa, eu participei de uma outra casa. E nessa casa eu participava da reunião mediúnica. E teve uma vez uma médium, ela deu uma passividade. E eu que conversei com esse espírito. O espírito que veio era a mãe daquela médium. E a mãe estava pedindo perdão para a filha por algo que tinha feito a filha. Eu não vou lembrar tudo que eu falei, eu conversei com ela, que a filha já estava com a vida constituída, a pessoa era casada, tinha filho, acho que já estava até chegando netos, que a pessoa estava bem, com certeza a filha tinha perdoado. Assim que terminou a reunião, eu cheguei para a médium e falei com ela: aqui foi sua mãe que manifestou, está te pedindo perdão. Eu nem sabia, né? Aí ela virou para mim e falou assim: é porque eu queria estudar. E muitas famílias, antigamente, não deixavam que a mulher estudasse. Mas a lei, né? Às vezes ia até, vamos falar, grupo, que eu nem sei como é que fala, e parava, e eu queria mais estudar. E hoje que eu voltei a estudar. Se a gente for ver, analisar, às vezes é uma questão pequenininha, mas aquela mãe ficava lá do lado de lá, percebendo aquela tristeza daquela filha. Mas naquele momento, gente, houve um perdão. Porque ela falou: não, mas agora hoje eu estou bem, eu voltei a estudar e eu a entendo.
Então, gente, às vezes uma pequena coisa que a gente sente aqui pode estar prendendo alguém que está lá no plano espiritual. Mas aí, como a doutrina espírita fala que a vida não encerra ali naquele túmulo, que nós teremos um reencontro alegre, enquanto nós não tivermos aqueles nossos entes queridos que já estão lá do outro lado, que já têm a permissão de nos acompanhar, eu acho que com certeza essa dança que nós estamos aqui da vida, do perdão a nós mesmos, a cada passo que nós damos de amor conosco, de perdão conosco, eles devem nos aplaudir lá de cima e ver que nós estamos indo em frente. Então, gente, nós temos de acreditar que nós somos capazes de nos perdoar. Porque o nosso parceiro nessa dança é Jesus. E ele falou para a gente, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são Deus. Vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. E no dia de hoje, é exatamente que a gente colocar em frente isso. Este perdão para nós. Para que nós possamos ser luz, amor para nós, na caminhada de todos. Muito obrigada a todos. Me desculpem que no início eu estava um pouco agitada, porque meu dente estava aqui um pouquinho doendo, mas agora tudo foi resolvido. Muito obrigada, tá? Todos vocês.